Mesmo vindo de uma favela, isso não foi um impeditivo para que eu me tornasse uma autoridade no wealth. Qual tem sido a sua desculpa para não se posicionar no segmento de grandes fortunas? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que é uma autoridade e como você deve fazer para que você se torne a autoridade percebida dentro de um segmento cada vez mais crescente aqui no nosso país. Você já deve ter acompanhado que, para os próximos anos, estima-se que haverá um crescimento de quase 100 mil novos super ricos. E quem é que vai atender essa nova população? Você. Portanto, o primeiro passo para que você seja visto por essa nova população é se tornar uma autoridade. E a autoridade, ela vem a partir da forma como você é visto pelo seu cliente. A forma como ele percebe o quanto você gera valor e gera resultado. Dentro do contexto de uma autoridade, você precisa observar alguns elementos muito importantes para que você consiga chamar a atenção do seu cliente certo. É muito comum, quando você não tem uma definição de persona, você não conseguir se fazer ser uma autoridade percebida. Portanto, para que você seja uma autoridade no segmento que você deseja, como o segmento de wealth, você precisa ter a certeza do persona que você quer atrair. Existem algumas tarefas que você precisa fazer antes de simplesmente se colocar e se apresentar para um cliente como esse. Quando você for definir um persona, você precisa estimular a sua forma de pensar como ele pensaria, para que você comece a ter respostas para as seguintes perguntas. O que ele faria no meu lugar? Quais são os lugares que ele gosta de frequentar? O que ele pensa? Qual é a visão dele de mundo? Quem são as suas influências? O que ele busca? O que tira o sono desse cliente? Quais são suas dores, os seus desejos, os seus objetivos? Qual é a sua estrutura familiar? O que ele valoriza no dia a dia? Ele é mais focado em trabalho? Ele é mais focado em resultado? Ele gosta de viajar? O que ele gosta de ler? Essas perguntas são perguntas que você precisa se fazer para que você possa colocar no lugar do seu persona. E a partir disso, você precisa fazer o exercício de como fazer para que esse persona me enxergue como uma autoridade. Como eu falei no início desse vídeo, eu vim de uma favela. Sim, acredite. E quando eu comecei a me posicionar dentro do segmento de alta renda, eu não conhecia absolutamente ninguém desse segmento. Eu não conhecia nenhum cliente milionário, eu não tinha nenhum familiar que tivesse um patrimônio acima de R$1 milhão, mas eu tinha um grande desafio na mão: abrir 30 contas de clientes milionários. Como fazer isso há 22 anos atrás? Um baita desafio. Eu, uma menina jovem, tendo que entregar 30 contas no mês sem conhecer absolutamente ninguém. A partir do momento que eu comecei a entender que tipo de persona eu teria que atrair, esse exercício começou a fazer parte do meu dia a dia. Levantamento de informações sobre esse persona que eu queria conquistar fazia parte da minha rotina diária. E esse aperfeiçoamento, ele era contínuo, porque não pense você que eu descobri todas as informações pertinentes ao persona que eu gostaria de atrair da noite para o dia. Foi uma construção, uma evolução contínua. Certamente você mesmo que está posicionado dentro de um segmento, à medida que você mais se aprofunda nesse segmento, você conhece mais e mais informações. E nessa hora você percebe que esse aperfeiçoamento, ele é diário, ele é contínuo. E para que você consiga conectar com o cliente que você deseja atrair, você precisa passar por esse exercício. A autoridade, ela vem de autoria, vem de autor, ela vem de movimento, ela vem de liderança. Para que seu cliente te veja como autoridade, ele precisa enxergar você em um líder. E para te enxergar como líder, ele precisa te enxergar também como um especialista. E para que você consiga construir essa autoridade, você precisa trabalhar dois movimentos: o seu posicionamento e a sua autoridade. O posicionamento vem a partir da imagem que você gostaria de transmitir para quem te assiste, para quem te segue, para qual cliente você deseja atrair. Eu quero que você pense nesse exato momento qual é a imagem que você está transmitindo às pessoas que te cercam. Os seus potenciais clientes, a sua família, os seus amigos. Qual tipo de mensagem, de imagem você está transmitindo? Sempre que eu atendi alguém em que eu gostaria de transmitir uma mensagem de impacto,
que conversasse com esse alguém de maneira que ele pudesse enxergar em mim a pessoa certa, a autoridade para que eu pudesse resolver o problema dele, eu percebia que era isso que fazia diferença na condução de uma conversa e no possível sim que eu poderia receber logo à frente. Portanto, o teu posicionamento vem a partir da forma como você está transmitindo a sua mensagem, a forma como você está transmitindo essa imagem. Isso passa desde a sua primeira impressão que você passa ao seu potencial cliente. Se olhe no espelho nesse exato momento. Pega aí o seu espelho. Abra a câmera do celular se você está assistindo essa aula em computador. Qual é a imagem que você transmite? O que você está comunicando no seu vídeo? Porque uma vez que você deseje se tornar uma autoridade percebida no segmento de grandes fortunas, no segmento de wealth, você precisa, um primeiro passo de exercício, cuidar da sua imagem. E eu não estou me referindo aqui que você tenha que gastar dinheiro ou que você tenha que gastar muito dinheiro para que você se pareça com seu potencial cliente. Você só precisa fazer as escolhas certas para que você comunique exatamente o que você gostaria de comunicar ao seu cliente. E o segundo passo que eu trouxe aqui tem a ver com o seu resultado. Qual é o resultado que você tem acumulado? Que tipo de resultado tem sido suficientemente bom para que ao conversar com o potencial cliente você sinta orgulho de falar que você tem acumulado? Não dá apenas para você cuidar da sua imagem, porque a imagem sim, ela é necessária para você chamar a atenção do seu cliente nos primeiros segundos. Mas a partir do momento que você conquistou, que você conseguiu essa atenção desse cliente, você precisará de repertório, portanto, de resultado. O que você, como um profissional, pode gerar de valor agregado e pode gerar de resultado para o teu potencial cliente? Você deve estar se perguntando como então que eu faço para gerar resultado? Como então que eu devo fazer para que o meu cliente perceba em mim essa autoridade a partir do meu posicionamento e resultado? Nesse exato momento, eu vou te dar aqui 3 passos para que você consiga construir o seu resultado. Mas antes, eu quero que você dê um like nessa aula, porque quanto mais você curte esse conteúdo, mais pessoas, assim como você, têm acesso a esse nível de conteúdo para que elas possam se desenvolver e conquistarem os seus clientes milionários. 3 passos simples para que você consiga construir o seu resultado passam por 3 pilares centrais: planejamento, disciplina e execução. Todo tipo de resultado que você queira atingir na sua vida vai passar, invariavelmente, por esses 3 pilares. São 3 passos fundamentais para que você avance para o próximo nível e que você consolide o teu resultado. O primeiro passo, como planejamento, tem a ver com tudo que você precisa fazer, você precisa se planejar antes, portanto, precisa se preparar. E essa preparação passa, inclusive, em conhecer o seu persona. Passa por você definir uma proposta de valor coerente com o público que você gostaria de atrair. Passa pela estratégia que você deve construir para conquistar esse tipo de cliente. Já o segundo pilar, o pilar da disciplina, tem a ver com a rotina que você deseja construir para que você passe ao próximo nível, que é o nível de resultado. Que tipo de rotina você tem construído? Como que você tem definido o seu dia para que você, de fato, priorize o que é relevante, o que é importante e, o mais importante, o que te aproxima do teu resultado? Portanto, a rotina que você constrói, ela é capaz de te aproximar do seu resultado ou de te afastar do seu resultado. Isso passa por você saber priorizar as suas tarefas, organizar o seu tempo de maneira que você construa uma rotina, uma atividade comercial que te faça avançar a esse próximo nível. E o terceiro pilar, é claro, é sobre a execução. Uma vez que você planejou, uma vez que você se preparou, levantou as informações necessárias para que você estabeleça uma rotina performática, você precisa ir à ação. E ir à ação tem a ver com a construção de abordagem que você precisa construir para conquistar um cliente wealth. Que tipo de abordagem precisa estar presente no seu posicionamento para que você consiga chamar a atenção desse potencial cliente? Como ele gosta de ser chamado? O que você precisa ter na sua fala para que você chame a atenção desse cliente e ele passe a te ouvir e simplesmente ignorar
as outras dezenas, quiçá centenas de pessoas que o abordam diariamente, semanalmente. Não pense você que um cliente milionário, ele não é assediado. Pelo contrário, ele é muito assediado. Quanto mais topo da pirâmide, mais acesso ele tem. E por qual motivo ele escolheria você como uma pessoa para cuidar do seu patrimônio? O que você tem de vantagem competitiva, ou de valor, ou de diferencial que faça o teu cliente escolher por você? Nesse momento, você começa a entender que você precisa estimular alguns elementos, algumas ferramentas durante a sua execução para que você passe à frente da quantidade de pessoas que estão todos os dias tentando chamar a atenção do seu potencial cliente. Isso passa, novamente, lá pelo primeiro ponto, quando eu trouxe aqui sobre a definição do seu persona. Uma vez que você definiu o teu persona, uma vez que você entendeu das dores e desejos desse persona, você consegue construir uma abordagem coerente para que, ao conversar com esse potencial cliente, ele possa parar para prestar atenção no que você tem a dizer. Portanto, você precisa, a partir de hoje, cuidar de todos esses fatores que nós vimos aqui nessa aula. Primeiro, você precisa mudar o seu posicionamento. Segundo, você precisa construir o teu resultado. E dentro do resultado, você precisa trabalhar 3 pilares diariamente para que você, de fato, avance para o próximo nível. E aí? Você está preparado para mudar isso, para que você também, assim como eu, que me tornei uma autoridade nesse segmento, você também se torne? Perceba que está na sua mão, a partir de agora, tomar um posicionamento, se empoderar de quem você é, para que você conquiste o cliente que você quiser. Eu quero trazer aqui para você o seguinte: na próxima aula, nós vamos tratar de mais temas de forma ainda mais profunda sobre como nós devemos nos posicionar nesse segmento que, de novo, é um segmento altamente promissor e que vai crescer muito nos próximos anos. Eu desejo de verdade que, assim como eu, que me tornei uma referência nesse segmento, você também possa se tornar. Eu quero te conduzir a esse próximo nível, por isso, para que você não perca os próximos episódios, se inscreva nesse canal, ative o sininho e acompanhe bem de perto para que você possa se tornar essa autoridade tão percebida e tão valorizada no nosso mercado.